começando pelo texto bíblico, aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o texto bíblico é muito claro que a criação de Deus e o propósito da criação de Deus, ele é objetivamente de que nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. A imagem e semelhança não é num aspecto físico e material, mas num aspecto de qualidades, atributos, capacitações. Nós somos criativos como Deus, nós temos a capacidade de governar como Deus tem, nós temos inteligência como Deus tem, é claro que de forma inferior à de Deus, mas temos de forma muito semelhante ao do Criador. Nós somos, então, em toda a criação, seres privilegiados, porque nós somos semelhantes a Deus em muitas das coisas que nós fazemos. Como foi dito na aula pela manhã, nós não somos deuses. Jamais o homem pode se enquadrar na categoria de ser colocado como um Deus. Jamais. Tem um pastor aí que falou uma vez aí no YouTube uma pregação dizendo que nós somos como se fosse Deus. Toma cuidado, pode parecer bonitinho, legal, moderno, mas isso é totalmente antibíblico. Nós somos como Deus nos aspectos comunicáveis de Deus, aspectos como o amor, aspectos também como tristeza. Deus também sente tristeza, Deus sente raiva, como também nós sentimos raiva. Deus fica indignado, irado. Deus também é em toda a sua essência e em tudo aquilo que Ele faz, Ele é amor. E nós somos também, em parte, tudo aquilo que também Deus é na sua formação e nas suas características. Então, quando a gente fala sobre o homem, o contexto bíblico de Gênesis, ele ensina que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que ele foi criado do pó da terra. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Eu já vi discussões de pessoas dizerem, mas que cor que era o pó da terra na região que Adão e Eva foi criado. Não importa se era marrom, se era vermelho, se era branco, se era verde, isso não faz diferença nenhuma, porque Deus nunca quis evidenciar característica de cor, de raça e nem de etnia. Deus nunca se preocupou com essa característica. Deus sempre mostrou que o homem foi feito à imagem e semelhança. Ele é o grande presente da criação que Ele fez para Ele mesmo, para a honra e para a glória dEle. Nós somos formados e gerados para a honra e para a glória dEle. Os aspectos muito claros. E eu quero lembrar uma história que eu vivi nos meus primeiros anos de pastorado, quando eu ainda era pastor de uma igreja, não vou falar o nome da igreja, mas eu fui fazer uma visita. Sempre gostei muito de visitar os membros da igreja. E aí, quando eu estava na casa de uma irmã, uma senhora já idosa, ela virou e me trouxe um texto e disse exatamente assim para mim: pastor, os negros são amaldiçoados por Deus, o senhor sabe disso? Eu não entendi por que aquela mulher estava dizendo aquilo para mim, mas eu fiquei totalmente estarrecido quando ela me falou essa afirmação. Então ela usou o texto bíblico que falava sobre Caim, e citando Caim como alguém que foi amaldiçoado por Deus, e por isso, a partir das gerações de Caim, eles receberam uma marca que aquele povo das gerações de Caim, eles receberam essa marca, e na visão dela era que eles tinham se tornado da pele negra. Então ela disse aqui, o texto bíblico que ela mencionou foi o texto de Gênesis no capítulo 4. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo se encontrará me matará. Então essa é a frase de Caim, porque ele sabia o tamanho da gravidade do pecado que ele tinha cometido. Porém, o que o Senhor fez? Versículo 15 diz assim: o Senhor, porém, lhe disse:
assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, e quem quer que o encontrasse. O que eu acho extremamente absurdo são pessoas usarem textos fora de contextos e sem lógica alguma para defender um tipo de visão equivocada das Escrituras. Está cheio de gente assim, cheio de pessoas com essa visão. Eu percebi que no decorrer dos meus já 15 anos como pastor, trabalhando no ministério, nós percebemos que dentro de muitas igrejas e dentro da realidade de muitos irmãos, existe uma visão de preconceito. E eu não falo só de raça, mas eu falo também de classe social. Me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, convidado para pregar nessa igreja, e a primeira coisa que o presbítero veio comentar era do meu carro. Eu tinha um carro novo, bonito na época, e ele virou e disse assim: pastor, carro bonito, o senhor tem um carro adequado para ser pastor da nossa igreja. Eu olhei para ele e disse assim: muito obrigado, mas eu acho que eu não vou ser pastor da sua igreja. Então muitas pessoas, elas se qualificam e qualificam umas às outras por aquilo que elas têm, ou por aquilo que a sua visão de mundo se imagina como superior. Deus nunca colocou nenhum status de superioridade sobre o homem algum. A Bíblia é muito clara que quando Ele fez o homem, Ele fez a partir de Adão, a partir de Eva, e todos nós somos filhos de Adão e Eva a partir da primeira criação, da grande criação que foi oriunda do Éden. A segunda criação é em Cristo, que é melhor ainda. Então, olhando no aspecto bíblico, a gente pode perceber algumas coisas. Que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Tiago capítulo 3, versículo 9 vai evidenciar isso. Um outro ponto importante para destacar: todos nós viemos de um mesmo Pai. Atos capítulo 17, versículo 26. E todos os povos, línguas, tribos, nações serão resgatados pelo amor e pela graça de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. O racismo, ele valoriza uma raça em detrimento da outra. Então, aquela raça que é considerada predominante num local, ela então se considera, alguns indivíduos dessa raça se consideram maiores e melhores do que um outro grupo, um outro tipo de povo. Um aspecto muito próximo a isso é o que acontece dentro do próprio meio judeu. Judeus ortodoxos, judeus de linhagem pura, vamos dizer assim, discriminam os samaritanos porque são judeus mestiços. E a gente percebe isso em muitos aspectos históricos na Escritura Sagrada, nos próprios contextos de Jesus. Quando a gente ouve falar da história, do fato que ocorreu nos Estados Unidos com George Floyd, quando ele foi morto por aquele policial por asfixia. Eu amo a polícia, acredito que o trabalho da polícia é fundamental, mas que existem bons e maus policiais, assim como existem bons e maus pastores, pastores que são mercenários, pastores que enganam ovelhas, que extorquem igrejas. Existem maus advogados, existem más pessoas em todas as áreas. Eu, ao mesmo tempo que vi aquele homem fazer isso, também vi muitos policiais dos Estados Unidos se colocando de joelhos em respeito ao povo negro daquele lugar. Os Estados Unidos, para aqueles que não conhecem profundamente historicamente, ele é um país onde a segregação, ela é um ponto muito cruel dentro daquela nação. Então, se você não é branco e americano, e você muitas vezes tem que morar num outro bairro, numa outra cidade, então existem bairros de brancos, bairros de negros, bairros de latinos, brasileiros. Muitos dos brasileiros que moram nos Estados Unidos vivem em colônias de brasileiros, em lugares específicos. Ou seja, é uma nação gigante, com muitos méritos, muitas coisas que são muito legais, muito boas, interessantes, mas também é um povo que historicamente vive debaixo de uma visão segregacionista. Diante desse fato, a gente tem pessoas como Martin Luther King, que nasceu em 1929, ele morreu com 39 anos de idade. Então, um homem que tinha uma história
sensacional de luta pelos direitos de todos, né, principalmente dos negros, e que ele foi assassinado justamente por causa da bandeira que ele defendia. A gente tem o caso, antes propriamente dito, de Luther King, de Rosa Parks, quando ela se sentou no banco de um ônibus, que ela estava se dirigindo para um lugar, e um homem branco na época, lá pela década de 60, mandou ela se levantar, porque ela era negra, ela não podia estar sentada ali, e ele, como branco, podia estar sentado ali. Então, historicamente, a gente percebe nos Estados Unidos a visão de um povo que, infelizmente, vive debaixo disso. Não vou dizer que todos os americanos são, é impossível a gente generalizar, mas existe muito disso lá. Então, continuando, olhando para a Bíblia, nós aprendemos muitas coisas. Existe também o texto de Noé, que fala também um texto que é utilizado para defender a ideia de um preconceito racial, que é justamente o texto onde Noé amaldiçoa os filhos de Canaã e lança sobre eles uma maldição. Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20, que ele diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Caim, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora de seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros e de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seu servo, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Então o texto fala aqui de uma coisa muito inusitada. Noé não amaldiçoou o filho diretamente, mas amaldiçoou o filho do filho. E quando ele amaldiçoa Canaã, muitas pessoas, eu já vi textos, gente defendendo a ideia de racismo a partir desse versículo. E isso é absolutamente absurdo. O ponto central é que todos sabem, quem estudou um pouquinho de Bíblia sabe, que Canaã, na realidade, os filhos de Canaã formaram a cidade de Canaã, que posteriormente foi a cidade que foi tomada pelos israelitas para que fosse a cidade onde eles habitariam. Então, não existe nenhuma forma ou argumento para defender qualquer ponto de vista que diferencie o ser humano um do outro, mas muito pelo contrário. Nós muitas vezes vemos pessoas defendendo uma visão judaizante de que o povo de Israel é um povo eleito, escolhido. Sim, eles são um povo eleito, escolhido, com um propósito, e o seu propósito foi cumprido a partir do Velho Testamento até o nascimento de Jesus. Pós-nascimento de Jesus, esse propósito foi cumprido, e agora o Israel de Deus somos nós, a igreja do Senhor, entre povos, línguas, raças, nações, tribos diversos espalhados pelo mundo, e que estão debaixo do selo de Abraão, pela graça de Deus, independentemente das nossas origens. Jesus e as questões étnicas. A gente pode observar como Jesus lidava com as questões étnicas. Temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, Lucas 10, versículo 33. O samaritano foi um herói. Ele foi o único que parou para resgatar aquele homem. O samaritano, como eu falei, era um judeu mestiço e que é muito discriminado. Outro exemplo são dos 10 leprosos. Lucas 17, versículo 16. Os 10 leprosos, o único que voltou foi o samaritano, justamente aquele que era desprezado pelos demais. Um outro exemplo, Marcos capítulo 7, versículo 26.
a cura da mulher grega, que é a Cirofenícia. Então o Senhor vai até as mulheres, seja uma mulher samaritana, seja uma mulher grega, o Senhor não coloca divisões. E uma das coisas muito interessantes, em João capítulo 1, versículo 12, Jesus fala de forma muito clara nesse evangelho, ele mostra para nós de forma muito clara, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, o próprio povo judeu rejeitou a Cristo, e Cristo agora, a partir de então, no Novo Testamento, no vinho novo, ele precisa de odres novos, não de uma velha aliança e nem de uma velha estrutura, mas de uma nova nação que é santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz lá em 1 Pedro capítulo 9, versículo 10, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia, porque o amor venceu e vence toda e qualquer forma de divisão, de preconceito, de seja lá o que for. Deus ama a cada um, Deus ama a todos. Deus ama o branco, o negro ou qualquer outra raça. Deus ama o rico ou o pobre, qualquer outra raça. Deus ama heterossexuais, homossexuais. Deus ama todos de igual forma. Deus não faz restrição de nenhum tipo de pessoa, seja ela quem for. Uma das grandes razões que eu percebo isso é quando eu olho para mim mesmo, para a minha origem, de onde eu vim. E quando eu percebo que Jesus me amou, mesmo não sendo absolutamente nada, mesmo sendo filho de um drogado, traficante, mesmo vindo de uma vida desestruturada, mesmo vindo do mais baixo da sociedade, mais discriminado da sociedade, Deus me amou e me colocou aqui para falar do amor dele para você. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu voltei do Rio de Janeiro para São Paulo, que eu fui pregar na igreja que eu vim, a igreja de origem, eu terminei a palavra, uma senhora veio, me chamou, não fazia ideia quem ela era, ela me disse assim: eu me lembro de você era aquele moleque que eu achava que era um vagabundo, que não queria nada da vida, e agora você é um pastor, um homem de Deus. Eu tive preconceito em relação a você, eu achava que você não ia ser nada, e a única coisa que eu posso dizer a você é: me perdoe por ter te julgado. Quando ela fez isso, o meu coração, ao mesmo tempo que se encheu de alegria, porque Deus usou uma coisa louca como eu, para envergonhar uma coisa tida como sã, como ela. E ao mesmo tempo meu coração se encheu de tristeza, porque existem pessoas dentro de igrejas que são exatamente como essa mulher é. Preconceituosas, segregacionistas, pessoas que eu entendo que, se não se arrependerem dos seus pecados, elas irão para o inferno, dizendo que Deus foi injusto, porque elas foram cristãs fiéis enquanto elas estiveram na terra. Tem muita gente achando que é um cristão fiel, mas é um coração totalmente apodrecido de pecado, e que se gaba por uma religiosidade forjada debaixo de aparências. Jesus traz o Evangelho da Graça para mostrar que nós não somos absolutamente nada sem Ele, independentemente de quem nós somos. Do filho do mais rico, do mais bem-sucedido, ao mais pobre, aquele que é mais amado ou aquele que é mais desprezado. Esse é Jesus. Jesus é aquele que surpreende. Jesus é aquele que muda tudo. Jesus é aquele que faz grandes diferenças na história. Se a gente for lembrar, Jesus ele é tão inclusivo que até os magos que, quando vieram do Oriente, eram persas ou arábios, e que foram entregar para Jesus as suas ofertas. Jesus é adorado por todos desde o seu nascimento, porque Ele é um Deus cheio de amor e glória, porque Ele é um grande Deus de amor, que supera qualquer circunstância,
seja ela qual for. A Bíblia diz, Marcos capítulo 11, versículo 17, Jesus dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Deus quer todos na sua casa, todos na sua casa, indistintivamente de sua origem, de sua formação, de sua condição, seja quem for. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz que ide e façais discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A vontade de Deus sempre foi que todos fossem abençoados. Gênesis capítulo 12, versículo 3, o próprio Deus disse a Abraão que através de Abraão eu abençoarei todas as famílias da terra. Deus nunca se manteve exclusivamente de um povo. Deus nunca se manteve fechado em um pensamento pequeno. Deus não está minimizado a igreja presbiteriana do Brasil, Batista, Assembleia, seja lá o que for, porque Deus não cabe dentro de uma caixinha dogmática, porque Deus é superior a qualquer pensamento humano. Deus é maior do que João Calvino, do que Lutero. Deus é maior do que qualquer revolucionário que tenha passado por essa face da terra, e nós não podemos caber em ideologia, seja ela direita ou esquerda, seja ela qual for. Nós não estamos pautados sobre visão humana, nós estamos pautados sobre a visão celestial de um Deus que é maior do que qualquer condição humana. Eu quero encerrar essa palavra, tem muita coisa para falar aqui, mas eu quero encerrar essa palavra dizendo para você o seguinte: que o mesmo Deus de amor, que me amou e que ama cada um, é o mesmo Deus que há de estender a mão quando todos os homens se virarem contra você. Quando todos aqueles que não conhecem a palavra e que desprezam aquilo que essa palavra é, por mais que sejam religiosos, Ele é o Deus que te ama e te resgata de onde você estiver, porque o que nos mantém vivos e firmes é o amor dele. Não é por nenhuma estrutura humana que eu estou aqui falando da palavra de Deus para você, mas é pura e simplesmente por causa do amor de Deus. Então, se você se sente triste, menosprezado, se você se sente largado de alguma forma, até mesmo por aqueles que você esperava um apoio, eu quero dizer que Jesus nesse momento estende a mão para você e te abraça e derrama sobre você todo o seu amor. Que Ele visite você onde quer que você esteja agora ouvindo essa palavra. Eu vou orar pela sua vida. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o teu evangelho é libertador, porque o teu evangelho não é minimizado às visões tão pequenas e falhas dos homens. Os homens amam aquilo que vem, o Senhor ama o coração de gente verdadeiramente quebrantada, não importando a sua origem, não importando a sua raça, etnia, não importando a sua condição, seja ela qual for, em qualquer área ou qualquer aspecto. O Senhor ama aqueles que se achegam em espírito e em verdade à sua presença. Senhor, ensina-nos como igreja a sermos como Jesus, a amar aqueles que a sociedade despreza, a estender a mão para aqueles que a sociedade pisoteia, a ajudar aqueles que sofrem, que a gente seja, como verdadeiramente diz em Isaías capítulo 61, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a honra e para a sua glória. É o que eu peço a Ti, Senhor. Muda nosso modo de ver, nosso modo de agir, nosso modo de ser. Faz-nos verdadeiramente parecidos com Jesus em tudo o que Ele faz. É o que nós oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.